Bandeirantes sobre o caso do zagueiro Kleber Reis. Queria que você explicasse pra gente, falasse pra gente o que você reportou. Eu li a matéria, sei do que se trata, mas obviamente manda pra nós aí. Vamos lá então, foi uma matéria em primeira mão, né, do Fábio Lázaro, do lance, e aí dentro do Santos consegui a confirmação, depois até o próprio Andrés Rueda mandou mensagem, explicou certinho a situação. O Santos tinha uma dívida ainda tem, né, porque o dinheiro não caiu, né, tem uma dívida com o Hamburgo da Alemanha de 4,5 milhões de euros, por conta da contratação do Kleber Reis em 2017, na gestão Modesto Roma Júnior. Foi o zagueiro, né? Jogou no Corinthians, jogou na Ponte Preta, estava no Hamburgo, ele chegou a ser centroavante no Hamburgo, ali no momento de desespero do Hamburgo, chegou no Santos em 2017, no custo de 2,5 milhões de euros. Na época, se não me falha a memória, a cotação do euro, o valor dele seria 7 milhões de reais. E aí o Modesto não pagou, acabou o mandato dele, foi para a gestão do Pérez, o Pérez também não pagou. Aí o Hamburgo entrou com ação, a reclamação na FIFA que não houve o pagamento. Com isso, o Santos já tomou a primeira multa e o valor dele inicial de 2,5 milhões de euros pulou para 4,5 milhões de euros. Na sequência, o Santos ficou impedido de contratar e registrar jogadores, e aí o Santos corria o risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro, né? Perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro por conta desse não pagamento do Kleber Reis. E aí hoje saiu a informação que o Andrés Rueda, que é conselheiro do Santos, era da chapa do José Carlos Pérez, eles acabaram rompendo depois das eleições. O Rueda ele foi o segundo colocado nas eleições, entrou para o comitê de gestão do Pérez, acabou rompendo com o Pérez, assim como muitos outros diretores do Santos, e aí agora ele é conselheiro, novamente está disputando as eleições do Santos, e aí ele emprestou a juros zero um valor de 1,5 milhão de euro, cerca aí de 9 milhões e 900 mil reais para o Santos, e o Santos vai depositar mais 1 milhão de euro para a equipe do Hamburgo, que é 500 mil euros do Jackson Poroso, jogador que foi vendido para o Boa Vista de Portugal. Esse documento já está assinado desde o dia 4 de setembro, foi assinado ainda pelo José Carlos Pérez. Esse dinheiro vai direto do Boa Vista para a equipe do Hamburgo, para que não passe no Brasil e seja comido por impostos, né? E aí o Santos tem também a parcela do mecanismo de solidariedade da FIFA do lateral, hoje, né, lateral esquerdo, Caio Henrique, que na base do Santos era meio campista, jogou na equipe do Fluminense, estava no Grêmio, voltou para o Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid já vendeu ele para o Mônaco. Então o Santos, por ser o time formador, tem o direito do mecanismo de solidariedade, assim como do Robson Bambu, e aí completa esse outro valor de 500 mil de euros. Então o Santos vai depositar para o Hamburgo 2,5 milhões de euros, o total que seria, né, da compra do zagueiro Kleber Reis lá em 2017. Aí o Hamburgo, como entendeu que essa nova diretoria do Santos, encabeçada agora pelo presidente interino Orlando Rolo, agiu de forma correta, agiu com agilidade, o Hamburgo entendeu que dava para tirar um pouco da multa. Então o Hamburgo vai tirar cerca de 1,3 milhão, 1,4 milhões de euros, e aí o Santos, além dos 2,5 milhões de euros, o Santos também vai pagar de forma parcelada 600 mil euros. Aí a primeira parcela será em 15 de dezembro desse ano, a segunda 15 de fevereiro do ano que vem, e a última parcela no dia 15 de abril também do ano que vem, um dia depois do aniversário do Santos. Então o Santos, que teria uma dívida aí de 4,5 milhões de euros, agora conseguiu abaixar o valor para pelo menos 3 milhões e 100. Show de bola, show de bola. Cara, que operação, hein, meu? Que operação que os caras fizeram, hein? Deixa eu fazer uma pergunta que tem resposta óbvia, mas eu queria saber sua opinião. Por que o Pérez não conseguiu fazer isso? Cara, porque é o mesmo cara que não conseguiu fazer um monte de coisa. O mesmo cara que comprou o Felipe Aguilar, não pagou o Felipe Aguilar, vendeu o Felipe Aguilar, não pagou o Felipe Aguilar. O cara contrata um jogador, vende o jogador e não paga o clube que ele contratou o jogador. E esse dinheiro simplesmente já desapareceu do Santos. Porque tem tanta dívida, ele conseguiu estragar tanto, ele usou o cartão corporativo para pagamento de contas pessoais, então é uma situação muito complicada, tanto que provavelmente ele será impedido do cargo, né, quando passar esse período de 60 dias do Orlando Rolo como presidente interino do Santos, teremos a votação do impeachment do Pérez e a tendência é que ele seja empichado do cargo, porque realmente ele cometeu muitas irresponsabilidades. O Santos vendeu o Rodrigo por 190 milhões de reais,
o Santos pegou 172 milhões de reais, uma parte está penhorada por conta da dívida da DOM, o resto desapareceu. O Santos não pagou o Cueva, só que para sorte do Santos, o Pachuca pegou o Cueva e o Cueva desapareceu do Santos, então já virou uma dívida do Pachuca. Pelo menos isso o Santos se livrou. Mas daqui a pouco vai pingar processo do Brian Ruiz, vai pingar processo de... O Sampaoli já ganhou o processo dele, né, de 4 milhões e 400 mil reais, então a situação é muito complicada nos cofres do Santos. Ó, o Santos por pouco, mas por muito pouco, por pouquíssimo. Nós estamos no dia 8, se essa operação foi feita ontem, por 8 dias, por causa de 6 dias, o Santos quase perdeu 6 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Porque essa punição envolvia, como última escala dessa punição, né? Começa com advertência, depois vem multa, depois vem proibição de contratação de jogadores, como está acontecendo com o Santos agora, e por último, perda de pontos. E o Lucas está perguntando aqui, ó, o que você acha, o que a gente acha, ó, desse meio de punição no futebol com a retirada de pontos? É justo quando a gente está falando desse tipo de inadimplência, né? Você acha que é justo ou você acha que é pesado demais, por exemplo, para um time que está quase... Eu não estou enganado, eu acho que está quase entrando na zona de classificação, né, no G4, né? Aí se o Santos estava no G6, né, do Campeonato Brasileiro, e é uma situação que eu acho sim, acho justo, até por conta do prazo, né, dessa dívida. A gente viu que o Cruzeiro perdeu pontos também por uma dívida do Denilson, que era um jogador que há muito tempo tinha jogado no Cruzeiro, que hoje já não faz mais parte do elenco do Cruzeiro, assim como o Kleber Reis. A gente está falando de uma dívida de 3 anos. Como é que em 3 anos o clube não conseguiu pagar a dívida de um jogador? E o Hamburgo precisa do dinheiro. O Hamburgo foi rebaixado para a segunda divisão da Alemanha, não conseguiu voltar para a Bundesliga, continua na segunda divisão, então é um clube que precisa de dinheiro. Só que eu acho que o Santos talvez não iria perder os pontos exatamente por conta desse documento do dia 4 de setembro, oficializando a venda do Jackson Poroso para o Boa Vista, e o Santos já tinha a documentação que pedia para o Boa Vista não depositar para o Santos, depositar direto para a equipe do Hamburgo. Então acho que por conta desse início de pagamento, talvez o Hamburgo ia pensar, falar, pô, os caras iniciaram um pagamento, então não vou entrar com mais uma reclamação na FIFA, mas se eles percebessem que ia ficar nesse €500 mil, provavelmente eles entrariam, e o Santos realmente correu o risco de perder pontos, como disse, né, o próprio presidente Orlando Rolo. Boa. Caraca, foi por pouco então. E quanto que é esse valor aí que você falou do Boa Vista? São €500 mil, que é o valor do Jackson Poroso ali, cerca de 3 milhões e 300 mil reais. Para a dívida que tem lá com o Hamburgo, não era muito, mas é o que você disse, né? Pelo menos é uma demonstração de boa vontade para pagamento, né? Existe isso entre os clubes, né? Sim. Vale lembrar também que o Santos, ele tem muitas reclamações, também tem muito dinheiro para receber. O Al Ittihad também foi um clube que o Santos ia entrar com uma punição na FIFA porque o Al Ittihad não pagou o Vecchio. E aí, quando deu o limite da punição, para que o Al Ittihad sofresse a punição, aí eles depositaram o valor do Vecchio, que também está penhorado. Nossa.